Irmãos, graça e paz em Jesus, amém? No domingo passado, através do William, o Senhor nos falou do novo, o novo dele, o novo de Deus. Eu estava meditando nisso, e o Espírito do Senhor me lembrou que, na verdade, tudo que vem da parte de Deus é novo. Deus não faz nada requentado. Em Deus não há RO. Tem RO na sua casa? Na minha tem. Às vezes tem um RO. Mas em Deus não há RO. Amém? Tudo que vem da parte dele é novo. Mesmo quando a gente já viu, ou já leu, ou já ouviu, o Senhor faz ser diferente para nós. Você pode dizer amém? Hoje, esta é a ministração que quando eu voltei do Rio de Janeiro, obrigado, meu irmão. Quando eu voltei do Rio de Janeiro, estava no meu coração ministrar esta palavra. E o Espírito do Senhor não concordou com isso. E depois houve um outro momento que ele também não concordou. E faz mais sentido ainda o ser neste momento aqui. Deus sabe de todas as coisas. E é tão bom quando a gente depende dele e ouve a voz dele. Parece um pouco inseguro, porque a gente gosta de ter as coisas na mão. Mas mais seguro elas estarem na mão de Deus. Amém? Hoje, o que será ministrado aqui vai nos ajudar, se a gente praticar, vai nos ajudar a não perder aquilo que Deus dá para a gente. Deus tem dado o novo dele todo o tempo, em todos os momentos. Todas as vezes que a gente lê a palavra de Deus, todas as vezes que a gente participa de um encontro da igreja, todas as vezes que a gente busca uma adoração ao Senhor, ali há o novo de Deus. Mas nem sempre a gente está aguardando aquilo que Deus está falando conosco. Hoje, nesta ministração, o Senhor vai nos falar mais um pouco e nos ajudar a guardar. Se a gente praticar, a gente vai aprender mais um pouco a guardar o que a gente está recebendo de Deus. Amém? Vamos lá. Vamos orar mais um pouco. Senhor, a nossa oração, a minha oração aqui hoje, e já há muitos dias, é a respeito do teu gotejar, da água do Senhor, molhando o terreno, para que possa receber as tuas sementes. Em nome de Jesus, Espírito do Senhor, é desta maneira que nos apresentamos aqui, querendo cada um de nós ser terra boa, terra molhada, terra que pode receber a tua semente e que pode frutificar para ti e para a tua glória. Bendito seja o teu nome, seja glorificado, continue a ser glorificado aqui esta tarde, com os louvores, como já fizemos, com os testemunhos, e agora, Senhor, com a semente da tua palavra. Bendito seja o teu nome. Amém e amém. Você vai precisar acompanhar aqui a projeção, e eu vou dar tempo para você acompanhar, sem atropelar aquilo que está sendo apresentado ali, e sem atropelar aquilo que Deus quer falar conosco esta tarde. Amém? Um dia, o Espírito Santo me fez uma pergunta. E a pergunta foi essa: o que está alimentando a sua alma? Alimento da alma? Eu não sabia nem direito o que era isso. Nem tinha pensado nesta coisa antes. Eu fiquei confuso, confesso, e não consegui responder ao Senhor. Então, a instrução do Espírito veio logo a seguir, ele me disse: preste atenção no alimento
que você está dando para a sua alma. Eu sabia quase nada sobre isso, muito pouco. Mas depois da instrução do Espírito do Senhor, eu passei a prestar atenção a esse tema, a essa questão. Eu passei a aprender sobre isso e a praticar o que estava aprendendo. E eu digo para vocês que já faz um tempo que eu estou adotando uma nova dieta para a minha alma. E eu tenho sido muito abençoado com isso. Mais ainda, eu tenho certeza que o mesmo vai acontecer com cada um de vocês, caso você se disponha. Por isso eu quero compartilhar aquilo que eu estou aprendendo. E aí eu passo esta pergunta, que me foi feita pelo Espírito de Deus, para cada um de vocês. O que está alimentando a sua alma? Você já sabe, ou como eu, fica confuso com essa pergunta? Nesse começo, nesse início, eu quero recordar algumas coisas com a gente aqui. Isto não é ainda o tema, mas é muito importante para o tema. De acordo com esse texto aí, Gênesis 2:7, Deus formou, em primeiro lugar, o corpo do homem, do pó da terra. Quando ele formou o corpo do homem do pó da terra, ele soprou no homem o que a Bíblia chama de fôlego de vida. Em hebraico, é essa palavra aí, chamar, que é o espírito do homem. Deus soprou o espírito do homem sobre o corpo que estava feito. Quando o espírito que Deus soprou encontrou-se com o corpo que estava formado, ali surgiu a alma do homem. A alma do homem é o resultado do espírito do homem soprado pela boca de Deus sobre o corpo do homem que Deus tinha já construído. E esta alma, a Bíblia fala que então, depois desse encontro, surgiu a alma e o homem se tornou alma vivente, em hebraico, essa palavra, nefesh, que quer dizer alma, ser, criatura, pessoa. Aqui é importante a gente lembrar que tanto o tabernáculo que Deus mandou Moisés construir lá no deserto, né? Uma tenda, na verdade, uma tenda e os seus átrios, os seus pátios, tanto o tabernáculo como depois o templo que Salomão, anos e anos, centenas de anos depois, levantou, tanto um como o outro eram formados por um pátio externo, chamado de átrio, por um pátio interno, que era chamado de lugar santo, e pelo Santo dos Santos, o lugar mais interno ainda. A intenção de Deus, acompanha, a intenção de Deus sempre foi habitar com o homem. Por isso, Deus ordenou que tanto o tabernáculo como o templo fossem construídos desta maneira, com essa estrutura, para simbolizar a habitação final de Deus com o homem, que era o próprio homem, com um corpo, o pátio externo, uma alma, o lugar santo, e o lugar mais interno, o espírito do homem, representado pelo Santo dos Santos. Amém? Agora, acompanha essa leitura. 1 Tessalonicenses 5:23. Esse texto de 1 Tessalonicenses fala para a gente de duas verdades muito importantes. A primeira confirma Gênesis 2:7 e diz que nós somos corpo, alma e espírito. Mas a segunda verdade diz que cada um de nós, diga eu, ainda bem que vocês não disseram você, cada um de nós é pessoalmente responsável por manter o seu corpo, a sua alma e o seu espírito íntegros e irrepreensíveis até a vinda de Jesus. Amém? Você é responsável por manter o seu corpo, a sua alma e o seu espírito íntegros e irrepreensíveis. Cada um de nós tem essa responsabilidade. Vamos ver então, rapidamente, cada um desses
desses componentes, né, do nosso ser. O corpo, que no tabernáculo e no templo de Jerusalém é representado pelo átrio, aquele pátio mais externo, é a parte do homem, é a parte da mulher, é a parte do ser humano que faz contato com o mundo físico. E esse contato com o mundo físico é feito através dos 5 órgãos do sentido: a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Com cada um desses órgãos a gente vê, ouve, sente o cheiro, os olfatos, os aromas, o gosto, o paladar, e percebe as texturas através do tato. Mas nós também temos, eu vou seguir a mesma ordem que o Senhor seguiu ao criar o homem. Então, nós temos também um espírito. A Bíblia diz que Deus é espírito. E Deus fez o homem com um espírito para que ali ele pudesse ter contato com Deus. Deus fez o homem com um espírito, e o espírito do homem é representado pela parte mais interna do templo e do tabernáculo, que é o Santo dos Santos. O espírito do homem possui 3 funções, essas 3 que estão aí. Intuição é a função do espírito do homem, utilizada para perceber a existência de Deus. A consciência é onde o homem conhece a vontade de Deus, e a comunhão, aonde o ser humano pode receber a vida de Deus em sua própria vida. Agora, quando uma pessoa se converte, é no seu espírito, no espírito do homem, que o Espírito de Deus vem morar. É na parte mais interna. Do mesmo jeito que tanto no tabernáculo como no templo, Deus se manifestava ao sumo sacerdote, ali naquele lugar mais interno, não na parte externa, não no pátio intermediário, mas apenas no interno, assim é conosco. Quando uma pessoa se converte, o Espírito Santo vem habitar no espírito dessa pessoa. No entanto, a pessoa que ainda não se converteu, nessa pessoa, o seu espírito está quase inoperante. Quase inoperante. Apenas um pouquinho das funções de intuição e consciência estão presentes. Porque Deus manteve essas funções para que o homem pudesse conhecer a Deus. E para que o Espírito Santo, na consciência, pudesse convencer o homem do seu pecado. E esse homem, esse ser humano, pudesse conhecer ao Senhor e entregar a sua vida a Ele. Amém? Mas nós temos também uma alma. A alma no tabernáculo e no templo é o pátio intermediário, é o lugar santo. É através dela que o homem se torna consciente de si mesmo. Você se vê, se enxerga como uma pessoa porque tem uma alma. Se não houvesse alma, não haveria este conhecimento de si mesmo. Então, é na alma que o homem se torna toma conhecimento de si mesmo. A alma é o eu, é a personalidade de cada um de nós. Como está escrito aí nesse texto de Provérbios 23, porque assim como imagina na sua alma, assim ele é. A alma também possui 3 funções. O intelecto, que é a mente, a razão, é o ambiente do conhecimento, do pensamento, do saber, no intelecto do homem, na sua alma. A emoção, a área dos sentimentos. Do mesmo jeito que não é possível identificar nenhuma ressonância magnética, aparece a alma da gente, né? A ressonância, a tomografia, tudo só aparece o corpo, a parte física. Então, não dá para saber onde a alma está exatamente. Está em nós, não é? Está em nós. E, do mesmo jeito, não existem prateleiras nela. Aqui é o intelecto, aqui... Não é assim. Mas é nela, na alma, que há o intelecto, que há a emoção, a área de emoção, onde os sentimentos se manifestam, alegria, tristeza, saudade, ódio, desprezo. As emoções comunicam o que a gente sente. E, finalmente, o centro de controle da nossa alma, que é a área da vontade. É por isso que está maior aí no slide. Ele é o centro de controle. Então, palavras como querer, não querer, escolher, decidir,
são palavras que descrevem a vontade da gente. Eu quero, eu não quero, eu decido, eu faço. Quando dizemos eu quero ou eu decido, é a nossa vontade que está querendo ou decidindo. E a vontade, como já disse, é o principal elemento da alma da gente. Ok, essa era a introdução necessária para a gente entrar no tema da alimentação da alma. Vamos entrar nesse tema agora. Do mesmo jeito que o corpo necessita de alimento, a alma também precisa. Mas há uma diferença. O corpo não se alimenta sozinho. Ele precisa ser alimentado e, normalmente, alimentar o corpo é uma decisão consciente. Não é? Fora os sonâmbulos que acordam de noite, abrem a geladeira e vêm com essa desculpa esfarrapada, que não foram eles que fizeram aquilo, normalmente é uma decisão consciente. Comer alguma coisa, beber alguma coisa, é uma decisão do seu eu, da sua alma. Rejeitar determinados alimentos, né, Diógenes? Também é uma decisão da sua alma. É uma decisão consciente. Mas, do mesmo jeito, a alma não se alimenta por conta própria. Ela não se alimenta por conta própria. No entanto, nem sempre a gente tem consciência daquilo que a gente está trazendo como alimento para a nossa alma. Nem sempre a gente percebe o alimento que está entrando na alma da gente. Mas o mais grave é que mesmo quando a gente não tem consciência de como ou quando a alma foi alimentada, as consequências sempre vão estar presentes. Mesmo quando a gente não tem consciência o que comeu, quando comeu e como comeu, as consequências vão estar presentes. E como a gente vai ver no prosseguimento desta ministração, o que alimenta a sua alma influencia o seu comportamento. E esses comportamentos podem nos aproximar ou nos afastar do nosso Deus. Portanto, o que a gente alimenta a nossa alma, aquilo que alimenta a nossa alma, pode nos aproximar de Deus ou nos afastar de Deus. É por esse motivo que a gente precisa conhecer o que está alimentando a alma. E é por esse motivo que a gente precisa saber como fazer escolhas e como cuidar da alimentação da alma. Somente desta maneira a gente vai conseguir obedecer o texto de 1 Tessalonicenses que lemos ainda há pouco. É nossa responsabilidade manter corpo, alma e espírito íntegros e saudáveis diante do Senhor. Para isso, nós precisamos saber o que está alimentando a nossa alma. Por isso, no restante dessa ministração, nós vamos procurar responder a essas 3 perguntas. O que está alimentando a sua alma? Como esse alimento está chegando na sua alma? E, finalmente, você pode fazer escolhas? É possível mudar a dieta da tua alma? Agora, do mesmo jeito que o corpo, a alma também se alimenta do que vem de fora. Mas ela não se alimenta sozinha. A alma necessita do corpo para se alimentar. Mais precisamente, a alma necessita dos olhos e dos ouvidos, da visão e da audição. E quem disse isso não fui eu, foi Jesus. Abra sua Bíblia ou acompanhe a leitura que a gente vai projetar aqui em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Jesus define
De onde vem o alimento da tua alma, da minha alma? Versículo 14, Mateus 13, versículo 14. Jesus disse: assim, neles, está falando do povo de Israel, se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo, vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos. Para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Meus irmãos, todas as vezes que a gente está junto e você ouve uma palavra, ou adora ao Senhor, ou todas as vezes que em casa você medita na palavra e tira um tempo para estar em oração, em comunhão com o Senhor, todas as vezes, Jojó, Deus libera uma palavra de cura. Todas as vezes. O desejo do coração de Deus é trazer cura. Eventualmente essa cura é física, mas na maioria das vezes é uma cura para a alma, é uma cura para o nosso espírito, é uma direção, é uma instrução, é uma correção, todas as vezes. Mas o que Jesus está dizendo nesse texto, ele diz, tu pode botar a última parte, por favor? O versículo, final do versículo 15. Veja o que ele diz: o coração deste povo está endurecido, ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos. Para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Deus quer curar. Deus quer tirar um homem das trevas e trazer, não apenas perdoar os seus pecados, mas fazer daquele homem, daquela mulher, um filho, uma filha da sua família. Deus quer curar. Para que isto aconteça, é necessário que o que Deus está falando chegue à alma do homem, que está ali falando o coração. Não é desse órgão, o coração que bate, não é disso que a palavra está falando. Está falando da alma. Mas Jesus disse que para chegar lá, precisa entrar pelos olhos ou pelos ouvidos. Você está entendendo? Ele disse, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, 2 órgãos do corpo, entendam com o coração está na alma. Mas para entender no coração, precisou entrar por olhos ou pelos ouvidos. Se convertam e sejam por mim curados. Podemos voltar. Nessa passagem, Jesus afirmou que os alimentos da alma chegam através da visão e da audição, ou seja, daquilo que vemos e ouvimos. Portanto, quais as fontes que estão alimentando a tua alma, a minha alma? Veja, a alma se alimenta de tudo, diga tudo, tudo que entra pelos seus olhos ou pelos seus ouvidos. Tudo que entra pelos olhos e ouvidos, ou seja, tudo que vemos e ouvimos, se torna alimento da alma. E aqui estão apenas alguns exemplos: noticiários, conteúdo de internet, redes sociais, vídeos, filmes, séries, outras maneiras do streaming, tudo o que a gente lê, as nossas conversas, o que a gente fala e ouve? Reclamações, críticas, murmurações, fofocas, tudo vira alimento. E qualquer tipo de música também. Tudo o que você e eu, tudo o que você vê e ouve, tudo se transforma em alimento para a alma. Agora vamos entender o processo. Como que isso acontece? Veja,
O intelecto, que é a mente, e emoção fazem parte da nossa alma. Através da visão, as informações do mundo exterior, que vêm dessas fontes que a gente viu no slide anterior, através da visão, estas informações chegam até nós e geram pensamentos e sentimentos a respeito daquilo que a gente viu. E a mesma coisa em relação ao que a gente ouve. As informações entram pelo nosso ouvido e se transformam dentro de nós em pensamentos e em sentimentos. A não ser que você esteja, mas nenhum de nós aqui está, em coma, e até duvidoso, porque dizem que a pessoa em coma pode ouvir, não é? O que alguém chega lá e diz, ou uma música que é colocada. Mas, enfim, tudo o que entra pelos seus olhos, tudo o que você vê e tudo o que você ouve, ativa pensamentos e sentimentos. Ninguém consegue ler nada ou ouvir nada e não ter pelo menos um pensamento ligado àquilo que leu ou ouviu, e pelo menos uma emoção. Agora, quais as consequências desse processo? Observe com atenção. As coisas vieram das fontes externas, se transformaram em pensamentos e em sentimentos dentro de nós. Aquilo que vimos e ouvimos, tudo. Estes pensamentos e sentimentos que estão na alma, eles vão ativar a nossa vontade. O pensamento gerado e o sentimento gerado, ou os dois, vão demandar alguma atitude da alma, alguma da vontade, alguma decisão da vontade. E quando a vontade se expressa, ela se expressa através de comportamentos. Você está entendendo? Os pensamentos e sentimentos que foram gerados na alma por aquilo que a gente trouxe para dentro, pela visão e pela audição, vão se transformar em comportamentos, porque ativam a vontade da gente. Agora, como é que isso afeta a sua vida e a minha vida? Observe. Esse texto diz que há uma luta real acontecendo o tempo todo dentro de nós. Algumas vezes a gente percebe, muitas vezes a gente não percebe. Mas há uma luta real acontecendo o tempo todo dentro de você. Se você é uma nova criatura, se é de Cristo Jesus, se o Espírito Santo habita dentro de você, há uma luta ferrenha, que não é interrompida, acontecendo entre o Espírito de Deus, que habita o seu espírito, e a sua carne, que habita a alma. O tempo inteiro. A pessoa que não nasceu de novo em Cristo Jesus, ela só tem uma única maneira de viver, que é viver pela carne. É impossível ela viver no Espírito, simplesmente porque o Espírito não está nela. Então só há uma maneira de viver para aquele e para aquela que não entregou a vida a Jesus, que é viver na carne. Faz a vontade da carne e dos pensamentos. Lemos isso aqui no início do encontro, através da palavra em Efésios 2. Faz a vontade da carne e do pensamento e é, por natureza, filhos da ira. Mas o homem e a mulher que nasceu de novo, o Espírito de Deus habita dentro de nós e ele luta contra a carne. Eu fico impressionado como essa carne sua e minha não é moleza, não é brinquedo. Porque quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo aparece no capítulo 1 de Gênesis.
dizendo que ele estava sobre a face do abismo e havia trevas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Quem ministrou luz? O Espírito de Deus. Esse mesmo Espírito não é um thumbnails, né? Uma fotografia pequenininha do Espírito Santo que está dentro da gente. Você não vai entender isso com a mente. Como que o grandioso, o poderoso, o invencível Espírito Santo habita dentro de você e de mim. Habita. Ponto. Amém? Agora, habita para nos conduzir a toda a verdade. É verdade. Mas habita para militar contra a sua carne e a minha carne. Todo o instante. Não considere pouca coisa o mal que a sua carne pode fazer contra você mesmo. Porque o Espírito de Deus está dentro, militando todo o tempo. Essa luta é verdadeira, essa luta é real. Agora, o que é a carne? A carne é o eu sem o governo de Deus. A carne é o eu sem a cruz de Cristo. E onde que está o eu? A gente viu lá no começo. Onde está o eu? Na alma do homem. Agora, dependendo das... Olha a diferença aqui, ó. Tá? A luta. Quem parece que está vencendo agora? Ó. A seta da alma ficou maior. Dependendo das fontes que a gente está escolhendo para trazer alimento da alma, essa luta pode se tornar esse grande problema. Uma alma empoderada. Sem perceber, a gente pode estar dando alimento para a carne. A gente pensa que está ingerindo apenas um noticiário, um filme, um vídeo, uma imagem, um post, uma conversa, uma música. Mas o resultado dentro de nós pode ser tristeza, indignação, ira, impaciência, ansiedade, a doença dos nossos tempos, inveja, coisas parecidas ou até piores do que essas, como impureza, lascívia, desesperança, amargura e até incredulidade. Agora, se você pensa que essa relação está parecida com as obras da carne de Gálatas 5, não é coincidência. Quando eu comecei a prestar atenção naquilo que o Espírito Santo estava falando, no sentido de me mostrar o que era o alimento da alma e o que é que eu estava comendo e trazendo para dentro de mim, eu percebi um dia, eu assistia os noticiários da noite, com exceção de um determinado canal, eu assistia de todos os outros. E não tem notícia boa, né? Não tem. Eu conheço algumas pessoas, inclusive na minha família, que dizem assim: eu não assisto mais televisão. Aí eu comecei a investigar melhor. De fato. Mas está vendo todos aqueles canais do YouTube que trazem noticiário. Ora, qual é a diferença? Eu percebi, num determinado dia, depois de assistir, Luciene, é claro, sabe disso, infelizmente, porque o efeito foi para ela. Mas eu começava a assistir, daqui a pouco eu estava murmurando.
Isso é um safado. Já aconteceu com você? Eu sei, é por isso que eu perguntei. E está cheio. Eita. E está cheio. As notícias estão cheias. E eu comecei a murmurar. Foi dando aquela raiva, aquela ira. Terminou o noticiário, bichinha de Luciene veio falar alguma coisa comigo. Mas eu fui chato com ela. Impaciente com ela. E o Espírito do Senhor falou para mim, você viu o que você fez? Eu falei, eu vi. E eu fiquei pensando, por que eu fiz isso? Estava tudo bem, ela não tinha dado nenhum motivo. Mesmo que tivesse, eu não deveria revidar. Nem sempre acontece assim, né? Mas não havia nenhum motivo, a não ser o fato do que eu tinha me alimentado. Você está entendendo? Como essas coisas afetam a vida da gente. Agora veja, às vezes você come uma comida normal, né, de casa ou num restaurante, e a comida está estragada e o efeito é naquele dia ou no máximo no dia seguinte. Diarreia, vômito, aquela desgraceira. Mas tem comida que a gente come e o efeito não é imediato, mas é venenoso. Igual. Açúcar é um deles. Sal também. Arsênico também, mas arsênico é veneno. Só que o arsênico tem gosto, pelo menos nos livros. Tem uma escritora de livros de investigações, etc. e tal, que de vez em quando um personagem morre envenenado por arsênico. E Agatha Christie. E o arsênico, em pouca quantidade, ele tem um sabor doce de amêndoa. Mas ele não é excretado pelo corpo. De jeito nenhum, ele se armazena e mata. Amados, há algumas comidas da alma que são estragadas e a gente percebe já na entrada. Não é? Ou logo depois, como foi nesse dia ali que eu acabei de dizer. Mas há outras que não. E elas não são diluídas igual. E ficam se acumulando. E vão tirando da pessoa coisas como esperança, como fé, como alegria. E por aí vai. Vocês estão entendendo? Agora que a gente já conhece, avancei um pouquinho demais. Agora que a gente já conhece como é que a alma se alimenta, e já estamos concordando que ela traz consequências, essa alimentação, para a nossa vida, nós precisamos estar muito atentos, porque há algo mais sério aqui. E esse algo mais sério começa com esse texto de 1 João. A primeira parte do texto diz, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Eu pergunto, essa tem sido a sua experiência no dia a dia? Aqui está dizendo uma afirmação muito séria. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Quem aqui é nascido de Deus? Pode levantar a mão, por favor. Não, fica com a mão levantada. Se você nasceu de Deus, levante a mão. Pode baixar. A pergunta é para você. Essa tem sido a sua experiência? Porque a afirmação diz, todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Aqui está falando da vitória sobre um mundo que jaz no maligno e que se levanta contra a vontade de Deus.
Esse texto, mais uma vez, está deixando claro, primeiro, que existe uma batalha. Mas essa batalha não é contra pessoas, não é contra partidos políticos, não é contra outros países, nada a ver com isso. Às vezes a gente perde muito tempo com essas coisas e até fica ansioso e irado. Mas a batalha não é contra pessoas, partidos políticos, países, nada disso. Você já viu uma tourada? Tourada. Quem já viu? Levanta a mão, uma tourada. Hã? Sim, na televisão vale. Ver na televisão vale. Você já sabe o que é uma tourada? Já viu uma tourada? Pois bem. A parte, abrindo um parêntese, eu e a Lu assistimos ao vivo numa cidade chamada Vila Nova de Xira, em Portugal. É uma coisa impressionante, emocionante. E a parte que você e eu conhecemos, eu conhecia, depois conheci mais um pouco, da tourada, é aquela que o toureiro fica com uma capa, né? Ali. Uma capa vermelha. O touro não enxerga em cores. Ali alguém um dia decidiu que vermelho era... o touro não vê cores. Alguém um dia achou que era mais plástico que fosse vermelho. Mas o que chama a atenção do touro é uma capa balançando na frente dele. É uma experiência assim impressionante. Em Portugal, é proibido matar o touro. Proibido. Se o toureiro matar o touro, ele sai preso. Aí é à vontade. Aí faz parte do trabalho, do negócio. Faz parte do negócio. É feito andar de moto. Ok, sem polêmicas. Agora veja. Em Portugal não acontece isso porque é proibido matar o touro. Na Espanha, o toureiro está toreando com aquela capa. Em um determinado instante, depois que o touro já está trabalhado, eles chamam ser trabalhado, o touro está cansado. Mas eu já vi touro cansado atacar toureiro. O touro tem de 300 a 600 quilos. Em algum momento lá na Espanha, é passado para o toureiro uma espada. E ele está pegando a capa, e a espada está aqui, e com a outra mão, ele está assim, e a espada está aqui assim. O objetivo da capa é desviar o touro do alvo verdadeiro. Qual é o alvo verdadeiro? É o toureiro. Tem lugar que o pessoal vibra quando o touro acerta o toureiro. Mas o objetivo da capa é desviar a atenção do touro do verdadeiro alvo dele, que é o toureiro. E mais ainda na Espanha, porque ele pode ser morto lá. O diabo faz a mesma coisa com a gente. Fica sacudindo a sua capa na frente da gente, desviando a atenção, para você e eu acharmos que a nossa luta é contra aquela capa. A nossa luta é contra aquelas pessoas, é contra aquele partido, é contra aquele país. Não. A luta real é contra ele. Amém? E você precisa estar atento, porque essa luta acontece dentro de você. A verdadeira batalha acontece, irmãos e irmãs, no mundo invisível. E o alvo dela é a nossa fé. Esse texto de 1 João, que começa dizendo, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, esse texto termina da seguinte maneira, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Irmãos, o mundo só pode ser vencido pela fé. Não é por força, não é por violência, não é por sofisma, não é por palavras,
É pela fé que o mundo pode ser vencido. Se o diabo conseguir, e esse é o trabalho que ele se esmera, se o diabo conseguir atrair e cativar a alma da gente com as demandas e as preocupações desse mundo, a nossa fé vai enfraquecer. E o maligno sabe que uma fé enfraquecida produz discípulos passivos no espírito. Eu estou dizendo passivo no espírito, porque a alma pode estar em grande atividade, mas o espírito daquela pessoa, de alma muito agitada, o espírito pode estar fragilizado. Discípulos passivos no espírito, conformados com o mundo e sem esperança, sem lutar, sem vencer o mundo. Mas, glória a Deus, existe uma solução. Existe uma solução para essa armadilha. Acompanha a solução do Senhor. Presta atenção, Deus nos fez, Deus nos conhece, Deus nos ama, Ele sabe de tudo isso que nós estamos tratando aqui. Por isso que Ele nos deu essa direção. Mas presta atenção, porque essa direção precisa ser praticada. Precisa ser praticada, não apenas conhecida, não apenas referenciada, não apenas decorada e repetida, mas precisa ser praticada. Nós falamos no começo que hoje o Senhor nos falaria como eu posso reter, o que eu preciso fazer para reter, para ser abençoado com o novo de Deus, para viver o novo e crescer naquilo que Deus me fala e me diz e me traz, de tal maneira que eu possa usufruir da vida de Deus dentro de mim. O caminho começa com essa instrução do Espírito Santo. Seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Em algum momento da sua vida você pensou, poxa, eu estou com a cabeça vazia. Mentira. Não existe cabeça vazia. Não existe. É uma mentira do diabo. Não existe cabeça vazia. Às vezes, essa sensação é causada pelo contrário. Por uma alma superlotada de conceitos, informações, pensamentos e emoções. E aí dá tilt, né? Cola as placas. A única maneira da alma começar a ser saudável e da gente cuidar da nossa alimentação é essa instrução do Espírito Santo. Quando eu estava ministrando essa palavra lá em João Pessoa, com a igreja lá, Iveson me trouxe uma informação muito preciosa. Ele é funcionário público federal, como alguns aqui são, professor da Universidade Federal da Paraíba. E como professor de universidade federal ou de universidade estadual, universidade pública sabe que tem uma reitoria. E quando a coisa começa a ficar bagunçada na faculdade, ou o pessoal quer bagunçar, a primeira coisa que faz é o quê? Ocupar a reitoria. E ele trouxe essa informação, que esse ocupar não é um passageiro que passa por ali e vai embora. É ocupação, é entrar ali e ficar ali. E a instrução de Deus é de uma ocupação no nosso pensamento. O mesmo tipo de coisa que a turma faz para ocupar, uma época atrás, ocupe o Estelita. Deu um trabalho. Você queria ir no shopping Rio Mar, ou voltar do shopping Rio Mar, ou ir para casa, se estivesse no centro da cidade e quisesse ir para casa, o Estelita estava ocupado.
aquele trabalho de ocupar a reitoria, ocupar a estelita, ocupar não sei o quê, fechar vias, esse é um trabalho que Deus quer que aconteça dentro de nós, com o nosso pensamento. Amém? Ocupar o pensamento. A ideia é essa e não é diferente dessa. É preencher, é estar tomando conta, é ser dono daquele espaço. Essa é a ideia. Deus tem novas fontes para nós. Mas tudo começa na presença dEle. Tudo. Irmãos, veja, a palavra diz para mim e para você que a carne milita contra o Espírito Santo e que o Espírito Santo milita contra a carne. O que quer dizer que nem eu, nem você, nem ninguém nesse mundo tem recursos para militar contra a carne. Você não tem as armas adequadas, eu não tenho, ninguém tem, a não ser o Espírito de Deus. E é Ele quem milita. Nós precisamos ter tempo na presença do Senhor. Hoje eu tenho mais tempo do que eu já tive. Ministrei sobre isso mês passado. Trabalhava muito, mas muito, de verdade. Eu tinha 2 horas de almoço. Comia em 30 minutos, voltava para o local do trabalho, para ler a palavra e meditar. É possível. A mudança começa com tempo de qualidade. Não é uma relação de coisas para fazer, como muitos endocrinologistas e nutricionistas ainda fazem hoje em dia. Você vai numa consulta e sai de lá com a relação que já está impressa. Ora, cada um de nós é um organismo diferente. Só o Espírito de Deus conhece o que você precisa e eu preciso. Tudo precisa começar com a presença do Senhor. Amém? Tudo precisa, nesta mudança de alimentação, de dieta, da direção do Espírito Santo. Agora, na presença do Espírito Santo, nós vamos receber. É fundamental que você compreenda que Deus ama a sua vida. Aceite essa verdade. Que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Portanto, isso é do interesse dele também. Agora, quando nós vamos na presença do Senhor e pedimos a Ele direção, o Espírito começa a nos mostrar as trocas que a gente precisa fazer para a vida de cada um, as trocas que são necessárias, a alimentação que eu preciso tirar, a alimentação que eu tenho que acrescentar. O Espírito vai nos ajudar a escolher fontes melhores. Fontes como essas que a gente está, por exemplo, apresentando aqui no slide, que trazem para nós pensamentos e sentimentos, que são esses de Filipenses 4:8, que é respeitável, verdadeiro, justo, honesto, de boa fama. Agora veja a diferença. Esses pensamentos e sentimentos, esta alimentação nascida do Espírito de Deus, ela vai trazer para dentro de nós pensamentos e sentimentos como estes que estão listados. Estes pensamentos e sentimentos também vão exigir posição da alma, mas a exigência deles é diferente agora. Porque eles vão trazer direções de santificação para a nossa alma. E isso vai transformar os nossos comportamentos. Amém? Eu quero ajudar você a compreender esse processo na prática. Eu vou usar alguns exemplos que aconteceram comigo e talvez com vocês também, mais de uma vez até. Um dia, eu estava ouvindo uma música de louvor e adoração. E ali, enquanto eu ouvia aquela música, isso aconteceu centenas de vezes ou até mais.
o Espírito do Senhor trouxe ao meu coração um desejo, uma vontade de adorar e de orar com aquilo que eu estava ouvindo. Em outras oportunidades, Deus falou comigo enquanto eu estava lendo a sua palavra, no meu tempo de meditação com o Senhor, ou em algum outro momento em que o Espírito lembrou da palavra ao meu coração. Abrindo um parênteses, o Espírito só pode lembrar aquilo que a gente conhece. Amém? Então a gente precisa conhecer primeiro. Nem sempre quando a gente está conhecendo, a gente vai ter uma emoção ligada àquela leitura, àquela meditação. Mas o Espírito de Deus vai usar. Amém? Então eu estava lendo a Bíblia mais de uma vez, e o Espírito Santo, da mesma maneira, chamou a minha atenção com algo que me fez estar quebrantado na presença do Senhor. Da mesma maneira, em um determinado retiro, o Espírito falou de uma maneira diferente comigo naquela ministração. E ali, naquele dia, houve arrependimento, quebrantamento, confissão. Eu voltei mudado e determinado a viver uma vida diferente. Alguma dessas coisas já aconteceu com alguém aqui? Uma música, a leitura da palavra, um retiro. O que aconteceu nesses momentos do exemplo? Nesses momentos, eu e você, a gente estava bebendo das fontes de Deus. Fontes que alimentaram a gente daquilo que está lá em Filipenses 4:8. Verdadeiro, respeitável, honesto, puro. E as consequências daquela alimentação que a gente se submeteu ali, nessas situações, foram que pensamentos e sentimentos apareceram na alma da gente e nos fizeram ter vontade de viver de maneira diferente. Amém? Agora aqui, uma questão importante. E essa precisa ser tratada com honestidade. Por quê? Por quê? Que algumas dessas mudanças que a gente decidiu fazer, que foram decididas debaixo de arrependimento, debaixo de quebrantamento, de convicção de Deus e oração, por que elas não permaneceram? E por que a gente voltou a viver do mesmo jeito que antes? Não seria porque a gente não permaneceu se alimentando das mesmas fontes? Não seria porque a gente fez mistura com alimento de outras fontes? Acompanhe esse slide. Aqui diz que havia cantores saltando de alegria. Por que eles estavam saltando de alegria? O texto é claro, porque todas as fontes da alma deles estavam em Deus. Amém? Da mesma maneira, quanto mais as nossas fontes estiverem em Deus, o resultado vai ser uma alma santificada pelo Espírito de Deus. Uma alma bem suprida e alimentada pelo alimento de Deus. Estaremos dando combustível para o Espírito Santo trabalhar em nós e para que os nossos comportamentos sejam transformados. A palavra diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Estamos em Cristo? Se estamos em Cristo, somos novas criaturas. E o texto segue dizendo: as coisas antigas já passaram. Já passaram. Já passaram. Você pode repetir? Já passaram. As coisas antigas já passaram. Que coisas antigas? As prisões da alma, as prisões de uma vida sem Cristo, as prisões de uma vida governada pela carne. As coisas antigas já passaram
e eis que tudo se fez novo. Deus está fazendo novas coisas. Isso tem a ver com um fato já realizado. O fato de ser nova criatura. Quem está em Cristo já foi morto, já foi sepultado para a velha vida do governo da carne. Da mesma maneira, foi ressuscitado para a vida do governo de Cristo sobre a alma. Amém? O que passou é o governo da alma. O que Deus está trazendo é o governo de Cristo sobre a alma. Agora, a sua vida está oculta, encoberta com Cristo em Deus. Nova vida, novos hábitos, novas necessidades de alimento. Como diz esse texto de Colossenses, que está aí projetado, uma vida oculta em Cristo deve buscar e deve pensar nas coisas lá do alto. Pergunto, será que isso é possível? Eu creio que sim. E essa tem sido a minha experiência. Pouco a pouco. É fácil? Não. Não é fácil. Mas Cristo em nós, esperança da glória. Fácil é continuar como a gente está e não mudar nada. Mas nós precisamos buscar o alimento da alma em fontes que estejam em Deus. Porque senão, Deus continuará trazendo o novo sobre a nossa vida. Mas nós não teremos como guardar o novo de Deus. Ele chega, nos impressiona, nos toca, fala conosco, traz uma emoção, traz uma decisão de mudança, mas aquilo vai saindo como areia que a gente tenta segurar na mão. Vai saindo. E aquela vida que a gente reconhece, aquela palavra, aquela profecia, aquela instrução, aquela vivência, aquela convicção, aquela esperança que Deus trouxe ao nosso coração, começa a ser roubada pela comida venenosa que a gente está trazendo para a nossa alma. Deus nos quer fortalecidos na fé e vencendo o mundo no dia a dia. Você quer viver essa realidade? Sim ou não? Eu também quero. Portanto, eu e você precisamos praticar a nova dieta da alma. A dieta que vem de Deus. Você pode dizer amém? Eu comecei há poucos dias, recentemente mesmo, um acompanhamento com um nutricionista. E a primeira coisa que eu precisei fazer, antes mesmo de fazer a primeira consulta, foi responder 5 ou 6 questionários, relacionando os meus hábitos alimentares, sem enrolação, honestamente. Interessante que ele me disse que boa parte das pessoas que procuram um nutricionista tentam enganar o nutricionista, dizendo que não estão comendo aquilo que elas sabem que está fazendo mal. Aí você já ouviu falar de exame de laboratório, né? Eu não como açúcar nem sal. Aí o exame, glicose alterada. E eu descobri uma coisa. Tem o exame da glicose e tem um tal de hemoglobina glicada. A glicose você enrola. Se você no dia anterior fizer um regime de 0 açúcar, 2 dias de 0 açúcar, sua glicose vai estar lá pianinho. A hemoglobina glicada. Porque a glicose é um instantâneo do teu sangue. Mas a hemoglobina glicada é um filme de 3 meses. Agora, por que alguém vai para o nutricionista para enganar?
O nutricionista. Está precisando mudar, mas não quer abrir mão de nada. Como é que é isso? É o quê? É porque a mulher mandou, o Paulão está dizendo. Da mesma maneira, o Espírito Santo quer falar com você sobre as fontes de alimento da sua alma. A primeira coisa que você precisa fazer é o que eu tive que fazer com o nutricionista. Uma relação daquilo que você está vendo e ouvindo, porque é isso que é o alimento da sua alma. O que você está vendo e ouvindo todo dia? Eu só vejo pregação. E por que seu coração não está cheio de júbilo, de alegria, de esperança, de convicção de Deus, de fé? Porque quando abre a boca sai queixa, murmuração, desesperança. Precisa fazer hemoglobina glicada da alma. Sem enrolação. Honestamente, você precisa fazer essa relação. Amém? Eu quero dizer, comece agora aqui. Vou te dar 2 minutos, porque eu sei que o diabo rouba. Eu vou te dar 2 minutos para começar a escrever no teu celular, no teu caderno, o que está alimentando. Não se preocupe. A gente vai para o nutricionista e diz assim, não vou botar o pão francês não, porque eu já sei que é ruim. Ora, não se preocupe em validar se é bom ou ruim. Faça a relação. Você precisa fazer essa relação. É igual alguém que acha que está com problema, alguém que está com problema nas suas finanças e acha que não está fazendo nada de errado. Está furado. Mas acha que é só o básico. Rapaz, você tem orçamento. Você anota o que gasta. Não, mas assim, está tudo aqui. Está não. É enrolada. Está tudo aqui, não está em canto nenhum. Quando alguém me diz assim, um discípulo fala assim, não, está tudo aqui, eu já sei que realmente ele está ruim. Que realmente está tudo errado ali. É impossível isso. Da mesma maneira, faça a relação. Comece a fazer agora. Tá? Se puder, tire uma foto das perguntas que estão aí. Você vai precisar voltar para essa relação e permitir que o Espírito de Deus fale sobre estas fontes, o que precisa sair, o que precisa ser substituído, o que precisa ser trazido. Não está na sua relação, mas precisa ser trazido. Eu achava que estava na minha cabeça. Eu achava que eu comia muita fruta. Quando eu fiz a relação, fui honesto na relação, nem percebi que tinha quase nenhuma fruta. O feedback do nutricionista disse, você precisa de fruta. Não, eu como. Não tem quase fruta nenhuma na sua relação. Às vezes a gente pensa que alguma coisa que a gente precisa muito está em nossa alma. E às vezes não está. Então, eu encorajo você a começar essa relação. Hoje mesmo, agora. E depois volte para ela durante a semana, em oração, diante do Espírito de Deus. Senhor, o que aqui não é do Senhor? Exatamente como na questão da alimentação, às vezes uma outra pessoa pode comer aquilo e não fazer mal. Mas para você vai fazer mal. Nós precisamos do Espírito de Deus. Entregamos, Senhor, esta semente que o Senhor nos deu hoje. Sendo nós homens e mulheres que estão sendo molhados pelo Teu Espírito Santo, habilitados a colher a Tua semente e vê-la produzindo vida em nós.
Mas nós declaramos que precisamos sempre da força e do poder do Teu Espírito. Ajude meus irmãos e as minhas irmãs, Senhor, a praticarem o que a Sua palavra diz e a poderem experimentar o que eu estou experimentando, Senhor, de uma nova dieta para a minha alma, e como isso tem transformado a minha vida, e o Senhor quer da mesma maneira, o Senhor não faz acepção de pessoas, e quer que cada filho, cada filha também experimente como é boa a Tua dieta, como é bom estar com as Tuas fontes, Senhor, como é bom receber do que vem de Ti, como é bom deixar de lado aquilo que não procede do Senhor. Assim como é difícil para algumas pessoas deixarem o açúcar, já ficaram um pouco viciadas. Assim a nossa alma provavelmente está viciada em algumas coisas. Mas nós cremos no poder do Senhor dentro de nós, militando contra a nossa carne. Eu te peço que conceda aos meus irmãos e irmãs a perseverança naquilo que é a Tua vontade, para a glória do Teu nome e para a saúde em Cristo, saúde da nossa fé, de cada um de nós. O Senhor nos deseja homens e mulheres fortalecidos na fé, homens e mulheres vencendo o mundo. Não está no teu coração discípulos passivos, homens e mulheres sem esperança. Ao contrário, temos a esperança eterna vivendo dentro de nós. Nós queremos uma vida que corresponda à vida do Senhor dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém.